Olá, boa noite para você. O Ponta Verde Notícias desta terça-feira, dia 22 de novembro, já está no ar. E esses são os destaques da edição de hoje. Após nova explosão de bomba caseira em Maceió, BOPE orienta sobre o que fazer caso você encontre um explosivo. Nossa recomendação é não tocar, não manipular e não remover para lugar nenhum. Tem que isolar o local e ligar para 190 para que sejam acionados os órgãos competentes para fazer a neutralização desse material. Catador que perdeu a mão em explosão há menos de 15 dias no centro da capital presta depoimento à polícia. É uma nova chance que Deus me deu, né? Porque como os médicos mesmo disseram, se fosse pela capacidade da explosão, poderia não estar aqui, ter morrido, né? Só Deus mesmo. Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas discute soluções para evitar tragédias no estado. Nós tivemos uns anos difíceis, como a Covid, nós tivemos crises de chuva, de cheia, de seca, catástrofes que fizeram e mexeram com a estrutura do mundo. Confira esses e outros assuntos comigo a partir de agora. A gente abre essa edição falando sobre a nova ocorrência de explosão registrada em Maceió. A segunda em menos de 15 dias. Esse caso foi registrado na porta do Hospital Geral do Estado. O explosivo, uma bomba caseira, estava em uma lixeira que deixou 3 pessoas feridas. As vítimas são funcionárias terceirizadas do hospital. 2 delas já receberam alta. A terceira vítima, um homem, segue internado. Ele teve a mão amputada. O delegado Nivaldo Aleixo, responsável pela investigação, disse que o fato das câmeras do hospital estarem quebradas deve dificultar a identificação dos suspeitos. Esses 2 casos semelhantes de explosões de bombas caseiras acendem o alerta sobre os cuidados que devem ser tomados se encontrarmos esses artefatos que são extremamente perigosos. Evandro Amorim traz todas as informações para a gente. Exatamente, Estela. Um grande perigo para toda a sociedade. Nós vamos conversar com um representante do Esquadrão Antibombas aqui do estado e vai explicar para a gente o perigo e o que fazer quando a gente encontra um pacote suspeito. O que se faz? Encontrar um pacote suspeito de ser bomba, nossa recomendação é não tocar, não manipular e não remover para lugar nenhum. Tem que isolar o local e ligar para 190 para que sejam acionados os órgãos competentes para fazer a neutralização desse material. A bomba que foi encontrada, né, e que acabou decepando, amputando a mão de mais uma pessoa aqui na nossa capital, ela tem qualidades, né, ela tem propriedades bem específicas, né? Chimbra, a bolinha de gude, pólvora, parafusos e tudo mais. O que faz esse artefato explodir? A pólvora ela é um baixo explosivo que ela tem um efeito de propulsão. Ela é utilizada para arremessar esses materiais que você falou. Então, outra propriedade da pólvora é que ela é muito sensível a qualquer choque, atrito e calor. Então, isso que faz ela mudar do estado físico dela, de maneira tão violenta que faz a propulsão desses materiais que eles viram até projéteis, viram fragmentos para causar dano a quem estiver próximo a ele. Muito obrigado, sargento, pelas informações. Portanto, 181 de forma anônima, acione a polícia. Olha, tem um pacote suspeito aqui, ninguém vai mexer não, porque pode ser que exploda. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Evandro. Ainda sobre esse assunto, o Código Penal define as penas para crimes que envolvem explosivos. Italine Marques explica quais são essas penalidades. Do ponto de vista criminal, a gente vai saber o que diz a lei acerca desse assunto com o advogado Marcelo Medeiros, que é advogado criminalista e vice-presidente da Anacrim. Marcelo, bem-vindo, boa noite. Acerca desse caso, né, da explosão dessa bomba que vitimou 3 pessoas, uma delas gravemente, o que diz a lei? É crime?
Então, o Código Penal, no artigo 251, ele tipifica como crime o ato de expor a vida, expor a risco de vida, a integridade física ou patrimônio de terceiros, mediante a utilização de explosivo, dinamite ou situação análoga, tá? O tipo prevê a pena de 3 a 6 anos de reclusão, além dos demais crimes que ele eventualmente vinha a praticar em decorrência da referida conduta. Então, por exemplo, no caso específico do HGE, ele deverá responder, além do crime de explosão, ele deverá responder pelo crime de dano ao patrimônio público, além do crime de lesão corporal, esse caso de natureza gravíssima, tendo em vista que houve a perda de uma mão, e poderá também, dependendo da circunstância da investigação, responder pelo crime de homicídio na modalidade tentada. Claro que vai depender do dolo, né, da intenção do agente. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Estela, a gente já sabe que é crime, vai depender da avaliação, né, da Polícia Civil, dos investigadores, acerca desse caso e também se essa pessoa ou essas pessoas forem localizadas. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Italine. A polícia ouviu hoje o depoimento do catador de recicláveis que teve a mão amputada após a explosão de um artefato no centro de Maceió no dia 10 deste mês. Jorge Quirino ficou internado por 9 dias no HGE e, após receber alta, contou detalhes de tudo o que aconteceu naquele dia. Aos 50 anos, o seu Jorge Quirino renasceu. Após perder a única renda que tinha, o Auxílio Brasil, ele encontrou na coleta de recicláveis uma oportunidade de ter renda financeira. Mas no último dia 10, isso se tornou um pesadelo. Eu encontrei mais um saco que tinha mais outra latinha e dentro desse saco de entulhos tinha uma sacola amarrada preta. Quando eu abri, eu vi essas bolas aqui, eu não pensei o que era, mas foi justamente as bombas que estavam, todo enrolado de fio isolante. Quando eu tirei, caiu 2 bolas de gude no chão, onde eu brinquei arrodeado de parafuso. E eu pensei que fosse areia, mas era pólvora. E tudo que eu soltei, eu só vi a explosão, foi quando eu já voei longe com a mão decepada. Depois da explosão, o catador ficou internado 9 dias no Hospital Geral do Estado. Pelo corpo, as marcas deixadas pelo explosivo. A palavra estampada no boné que esconde um dos ferimentos é a mesma que o seu Jorge traz no coração. É uma nova chance que Deus me deu, né? Porque, como os médicos mesmo disseram, se fosse a capacidade da explosão, poderia não estar aqui, ter morrido, né? Só Deus mesmo. Ele esteve na delegacia do 1º distrito da capital e contou tudo o que aconteceu no dia da explosão. As informações vão ajudar a polícia. O depoimento dele é fundamental, até para sabermos como foi o acionamento desse artefato. Não tem dúvida nenhuma que é uma bomba caseira. A Polícia Civil continua investigando o caso e agora aguarda o laudo da perícia científica. O futuro segue sendo incerto. A única certeza é que agora será mais perto da família. A minha renda era o Bolsa Família, que eu recebi o auxílio, fui bloqueado justamente por causa disso que eu fui catar reciclagem para ter alguma renda, entendeu? E ficar e Deus seguir uma vida, né, em diante. Depois do intervalo, você vai ver que as mudanças climáticas que podem ocasionar desastres em Alagoas e em todo o país foram tema de debate em fórum em Maceió. Não perca, o Ponta Verde Notícias volta num instante. Não saia daí. Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. O ICMS voltou a ser assunto no Congresso Nacional. Em uma nova reunião, representantes dos estados e a União não conseguiram entrar em acordo mais uma vez sobre a compensação do tributo. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais detalhes. Boa noite, Fernanda.
Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. O grupo de trabalho que trata sobre as reuniões entre os entes federados e a União continua sem uma solução, sem um acordo em relação à compensação do ICMS para os estados. Agora, um novo prazo foi determinado. O prazo anterior era o dia 4 de novembro para que houvesse um acordo e também uma solução. Agora será o dia 2 de dezembro. E algumas soluções já começam a aparecer, pelo menos sugestões. Uma delas foi o da Procuradora da Fazenda Nacional, Fernanda Santiago, que sugeriu incluir os gastos com essa compensação na PEC da transição, que está sendo estudada e elaborada pela equipe do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que a própria equipe já disse que dentro da PEC só há espaço para o pagamento do Auxílio Brasil e do benefício para crianças até 6 anos de idade. Além disso, os entes federados já anunciaram que aguardam o posicionamento do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e que querem também um anúncio em relação a quem será o novo ministro a partir de janeiro de 2023. Eles querem uma solução porque cerca de 8 estados já estão com essa compensação acontecendo através de liminares, como é o caso de Alagoas, mas mesmo assim é necessário que haja uma solução final e essa compensação seja feita. Lembrando que essa queda de braço entre União e estados começou depois da aprovação do projeto, que limitou a cobrança do ICMS a 17% sobre os combustíveis e sobre alguns serviços, como é o caso da telefonia. Até lá, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, tenta reunir os dois lados para finalizar uma negociação e colocar um fim em relação a esse impasse. Eu volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda, falando direto de Brasília. Vamos agora de dica? Preste atenção nesse recado. Gente, vocês já me conhecem de outros programas, mas agora eu quero falar da Nacional G3 para vocês. Se você tem dívida de cartão de crédito ou veículo financiado e as contas estão apertadas, você precisa conhecer o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida da forma que cabe no seu bolso, te ajudando a reorganizar financeiramente e ainda economizando o seu dinheiro. Isso mesmo, a Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida com desconto garantido em contrato. E o melhor, não cobra valores à vista. Entre em contato agora com a Nacional G3. Ligue agora, 0800 888 3211. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Tem parcelas em atraso? Cartão estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições sem cobrança de valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, possibilidade de quitação antecipada e descontos. Há mais de 12 anos no mercado, realiza mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Pesquisadores e gestores públicos se reuniram nesta terça-feira aqui em Maceió para discutir soluções para o meio ambiente em Alagoas. Entre os temas abordados estão as mudanças climáticas que atingem o estado. A quarta reunião do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas ocorreu neste auditório de uma faculdade particular no bairro do Farol. A iniciativa foi da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Gino César participou da COP27 no Egito, que visa criar um fundo de perdas e danos em casos de efeitos climáticos. Nós tivemos uns anos difíceis, como a Covid, nós tivemos crises de chuva, de cheia, de seca, catástrofes que fizeram e mexeram com a estrutura do mundo. Mortes em toda a Europa, a maior seca da Europa, nos 500 anos. Aqui em Alagoas nós tivemos enchentes aqui também que destruíram vários municípios. Então era fundamental dar continuidade a esse pacto. O evento está dentro do Congresso de Estados sobre o Meio Ambiente, organizado por este professor universitário. Reunimos pesquisadores dos mais diferentes grupos de pesquisas que atuam tanto no nosso estado quanto fora dele e trouxemos aqui para dentro do 5º CEMEIA justamente para contemplar toda essa temática que gira em torno de tudo que a gente faz, né? Que é a destruição dos ambientes, a emissão de gás carbônico, né, para a atmosfera.
Ainda de acordo com o secretário da SEMAR, uma carta de compromisso pelo clima foi entregue ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante o evento da COP27. Todos os governadores brasileiros, que entregaram ao presidente Lula esse compromisso, a questão da baixa do carbono, a discussão com relação ao enfrentamento, ao desmatamento, a questão do compromisso com tecnologia, de envolvimento dos estados desse projeto. É muito marcante isso. O Brasil hoje ele volta ao cenário de discussão de enfrentamento às mudanças climáticas. O Lar São Domingos, instituição que assiste dezenas de crianças e adolescentes aqui em Maceió, está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para compor cestas básicas. Elas serão distribuídas entre as famílias das crianças atendidas pelo projeto. Na sala de aula, as crianças interagem com a professora e aprendem com um sorriso no rosto. O Lar São Domingos atende a crianças e adolescentes de ambos os sexos e é uma sociedade sem fins lucrativos e de utilidade pública. No fim do ano, a instituição precisa de ajuda da população para compor as cestas básicas que são distribuídas para os alunos durante o período das férias. E por isso, o presidente da instituição faz um apelo. São 200 famílias que precisam de uma cesta básica para um mês, pelo menos, e nós estamos arrecadando junto à sociedade alagoana que sempre nos prestigiou e estamos pedindo a todos que colaborem, endereçando os componentes da cesta básica para o Lar São Domingos. A Fraternidade Espírita Joana de Ângeles é a responsável pela organização das cestas básicas de fim de ano, que são doadas às famílias assistidas pelo lar. As pessoas podem ajudar trazendo diretamente esses donativos para a nossa portaria, que funciona de domingo a domingo, 24 horas, até o dia 6 de dezembro. Os componentes da cesta básica são os componentes comuns: arroz, açúcar, feijão, biscoito, leite, e café também pode vir. Todos esses componentes que fazem parte de uma alimentação normal. Então, aceitamos também doações em dinheiro, através do Pix financeiro@Lar São Domingos. Aos 103 anos completados em 2022, a instituição continua firme no propósito de ajudar crianças e famílias em situação de risco. Daí a importância da manutenção e da doação das cestas básicas durante o período de férias. E todo mundo pode colaborar. Então, essa campanha, ela vem justamente para ajudar as famílias e, consequentemente, as nossas crianças e adolescentes a terem uma alimentação mais rica e mais saudável no período do recesso da instituição. Vamos reforçar aqui os canais de doação. Você pode levar qualquer alimento da cesta básica e entregar na portaria da instituição, que fica na Gustavo Paiva, número 4291, em Mangabeiras, todos os dias e em qualquer horário. Ou, se preferir, você pode doar qualquer valor por meio do Pix, pelo e-mail financeiro@larsaodomingos.com.br. E a música brasileira ficou mais triste. Morreu nesta terça-feira, aos 81 anos, o compositor e multi-instrumentista Erasmo Carlos, o Tremendão. Ele estava internado, recebeu alta, mas acabou voltando ao hospital ontem à noite. A causa oficial da morte não foi divulgada. Erasmo foi um dos pioneiros do rock brasileiro. Em 50 anos de carreira, lançou mais de 500 canções e fez grandes parcerias, como a que teve com o rei Roberto Carlos e Vanderleia na Jovem Guarda. Um gigante da música que, infelizmente, nos deixou. E o Ponta Verde Notícias fica por aqui. A gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.